Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. E eu estou tentando gravar esse vídeo desde quinta-feira e não é fácil porque me pediram para não escrever. Me pediram acesso para falar, para mostrar as coisas. Mas é muito difícil abrir mão do controle, é muito difícil, tá? Então eu vou tentar de novo. Eu já gravei um, mas não ficou nem perto de bom e eu vou gravar outro. Hoje eles me pediram para falar sobre Órion, sobre essa constelação, né? E as primeiras informações do outro vídeo que eu gravei, eles estavam tentando mostrar mesmo a questão que o que aconteceu no planeta Terra. A questão que a mesma coisa que aconteceu em Órion aconteceu no planeta Terra. A guerra de Órion meio que foi transportada para cá, para o nosso sistema solar, tá? Então, eu vou tentar passar o máximo de coisas possível, eu vou tentar fazer, deixar minha mente interferir o menos possível, e eu vou tentar não editar nenhum pedacinho desse vídeo, então vai ter pausa, vai ter tudo isso, tá? Mas entendam que é uma coisa que pra mim é muito difícil de fazer. E aí, ele começou dizendo o seguinte, que dentro dessa constelação existem 5 planetas que são habitados. Todo esse espaço, né? Existem 5 planetas que são habitados. Então, dessa constelação, 5 são planetas. Tem outros planetas que não estão habitados, tem estrelas e tem uma nebulosa se formando aí. Isso é coisa de milhões de anos, então provavelmente nós não vamos ver e também não vamos poder comprovar que isso é verdade ou não, né? Mas o que eles dizem é isso. E aí vem muito uma questão assim, que nesse quadrante, nesse pedaço do universo, esses 5 planetas, eles detinham muita, e detêm até hoje, né? Mas a gente está falando aí de 3 milhões de anos atrás. Eles detinham muita tecnologia. Eram seres muito focados nisso, com uma inteligência superior, além da média, além da cota. Seres, 5 planetas com 5 raças totalmente diferentes, né? 5 formas de vida, 5 governos diferentes, 5 formas de viver a vida diferentes, né? Então, até a composição corporal, né? A massa corporal diferente. E aí, muita tecnologia, e eles eram muito abertos para tudo, para todas as coisas. Então, eles fazem viagem de dobra, fazem viagem em buraco de minhoca, enfrentam essas coisas que a gente vê só em filme, eles vivem isso na vida deles, né? É só para vocês entenderem que a gente está falando de um povo mais evoluído, de um povo mais consciente e aberto para todas as coisas. E aí, eles foram atacados fisicamente, eles foram invadidos fisicamente. Chegaram como quem não quer nada, como quem quer entender da tecnologia, como quem quer negociar, como quem quer agregar alguma coisa, e aí eles foram atacados fisicamente, em tempo real, né? E um dos planetas, os seres são mais ou menos como nós, mais ou menos como a nossa composição corporal, porém, eles são muito maiores do que nós. Então, base média, 3 metros de altura, os carinha, entendeu? Então, quem é mais musculoso, quem é mais magro, quem tem o mais baixo, tem o mais gordo, tem o mais magro, tem tudo igual aqui. Porém, eles têm a base de 3 metros de altura para mais.
essa pele mais rosada, essa pele, essa coisa mais clarinha, mais creminha, assim. Esse tomzinho, assim, mais miojo, sabe assim? E aí, eles foram atacados por esses seres. E os reptilianos que atacaram, que foram para invadir com várias naves, a gente está falando isso de 3 milhões de anos atrás, né? Nós estamos falando da Guerra de Orion. Eles entraram, eles têm mais ou menos 3 metros de altura também, alguns são bem mais baixos, alguns têm 2,50 m, enfim, mas não fica muito longe, entendeu? Então, assim, apesar do povo de Orion, daquele quadrante, desse planeta primeiro que foi atacado, que eles têm notícia que foi atacado primeiro, eles não são povo de luta, não são povo de guerra, não são povo de batalha, entendeu? São seres muito fortes, seres mais velozes do que nós, uma velocidade muito maior, que tem uma capacidade de adaptação muito grande, uma inteligência superior, totalmente superior, até pela forma de serem criados, né? Pela forma que é o planeta deles lá. E aí eles foram atacados por esses reptilianos, que vêm com toda a força, vêm com sangue nos olhos, né? Chega quebrando tudo, matando tudo, eles formaram uma grande guerra nesse planeta. E aí eles foram descobrindo que tinha outros planetas sendo invadidos também, e eles fizeram essa baita dessa guerra aí. Passou a Guerra de Orion, a primeira grande Guerra de Orion. Eles conseguiram livrar muitos planetas ali, eles fizeram uma união para livrar todo o quadrante, porque não adiantava você tirar a erva daninha do seu terreno e deixar no terreno do vizinho. Foi essa a lógica, porque essa erva daninha ia crescer, ia se fortalecer e ia invadir de novo. Então a lógica deles que eles usaram foi essa. E aí, depois deles terem feito essa guerra, depois deles terem interpelado isso e vencido a duras penas essa primeira batalha, eles meio que esqueceram. Foi tipo um sonho ruim. O que ele me mostra é assim, que era aquele dia de grande luta, de grande guerra, de destruição de tudo. E aí, aos pouquinhos, eles foram reconstruindo, foram dando destino para os seus mortos, né? Que eles usam muito a cremação. E eles esqueceram desse povo. Eles, tipo, a gente se protegeu, a gente ganhou a guerra e tá tudo certo. Vamos seguir nossa vida. Eles simplesmente esqueceram, eles não se protegeram mais. Eles não cuidaram mais, eles não fizeram, não tinham uma defesa, eles não tinham uma arma, eles não tinham nada disso. E assim se passaram algumas centenas de anos. Que eles não, tipo, estamos em paz, tá tudo bem, tá tudo numa boa. Só que, o que aconteceu? Esses seres do plano físico, que estavam no plano físico, que morreram na Guerra de Orion, que morreram no planeta Orion, começaram a reencarnar no planeta. Eles começou a ter essa infiltração de seres de outras raças no planeta deles. Eu tô falando só desse planeta. Depois eu vou botar aqui, eu vou mostrar para vocês qual que é o planeta. Vou circular lá, porque eu não sei direito, ainda não olhei. E aí, eles começaram a ter esses infiltrados de origem reptiliana no planeta deles. E aí, meu querido, começou a nascer muito reptiliano no planeta. Muito. E isso fez com que baixasse muito a vibração deles. Porque ataque espiritual é muito complicado. Você ser atacado por um ser desses espiritualmente é realmente muito complicado. E o ataque que eles sofreram foi maciço, porque morreram muitos reptilianos naquele planeta. E aí, os reptilianos fizeram essa base espiritual. E quando os encarnados, né, que estavam comandando tudo isso,
perceberam que os seres desse planeta não perceberam essa infiltração, então eles começaram a ver crianças muito violentas, crianças muito. E aí eles pensaram, ah, deve ser por conta da guerra, deve ser por conta das coisas que a gente passou, enfim. E foram tentando, mas assim, ficou muito difícil. Era muita dominação, era muito domínio ali. Então, eles começaram a. E eles acabaram esquecendo mais ainda, eles acabaram se aprofundando, esquecendo mais ainda. E nisso, começou a chegar dois bichos enormes, dois sugadores de mundo. Um era a aranha, uma aranha gigante, com uns tentáculos negros enormes, com uns fios. Essa aranha tinha uns fios. Esses fios ligavam na cabeça de cada ser. Então as pessoas ficavam dominadas por esse ser. Para vocês entenderem o que é isso no plano espiritual, nossos corpos astrais eles são ligados por um cordão cor prata, que é ligado no nosso corpo físico. Esse corpo físico liga todos os corpos astrais, todos os corpos espiritual, mental, búdico, todos eles, liga tudo nesse cordão. E aí eles tinham esse cordão negro que ligava todas as pessoas. Então era muito difícil. Apaga a memória, apaga tudo, ninguém lembra de nada, ninguém sabe de nada. E eles viveram nisso por alguns séculos, até que alguém despertou. E é difícil de falar porque são 5 planetas, né? Eu tô falando de um agora. Mas tinha isso nesse planeta, essa aranha nesse planeta, no outro tinha um polvo enorme que sugava também a energia do planeta, e no outro tinha uma serpente que ficava enrolada. Então eram esses 3 seres aí que vinham de uma outra galáxia para dominar aqui, para conseguir colocar seus ovinhos aqui, tá? E aí eles ficaram dormindo por muito tempo. E aí ele me diz o seguinte, que a pior guerra foi essa, que aquela guerra física, aquela guerra de espada, de bombas, de tudo, não foi tão ruim quanto essa guerra espiritual, que foi muito difícil de ganhar essa guerra espiritual. E aí eles pegaram e abriram uma brecha para esses seres de baixa vibração entrar, tá? Entrar fisicamente no planeta. E aí eles começaram a entrar escondidos, eles começaram a se camuflar, suas naves já tinham uma outra tecnologia, eles começaram a entrar no planeta e se infiltrar, e colocando aí no plano espiritual essa questão de véus, de tudo isso, e cobriram eles lá, e eles demoraram muito para sair disso. E ele diz o seguinte, que essa egrégora que nós estamos trabalhando aqui hoje, esses seres que hoje nos amparam aqui, é que ajudaram eles lá. Esses seres que ficam aqui nos ajudando, nos auxiliando, os solares, enfim, todos esses, eu acho que arcturianos também ajudaram um pouco lá em Órion. Eles ajudaram lá, no planeta lá. Porque foram eles que abriram os olhos, foram eles que tiraram os véus, foram eles que aceitaram e aceleraram o processo de evolução e de libertação deles, do planeta. E aí eles começaram a acordar, a despertar, começaram a ver as coisas e aprenderam a lutar, conseguiram lutar contra essas coisas. Primeiro no plano astral, em um primeiro momento eles acabaram fazendo essa guerra no plano astral. Eram poucos os que lutavam, e aí aos pouquinhos foi abrindo mais e mais e mais, e aí mais pessoas começaram a se juntar nisso e auxiliaram nessa guerra aí. E é mais ou menos essa fase que nós estamos aqui agora, juntando pessoas e capacitando essas pessoas, ensinando elas a lutar para que elas possam nos ajudar no plano astral. E aí lá, quando esse planeta, porque pelo que eu entendi, pelo que eles me passaram, esse planeta ele tomou conta
da evolução dos outros planetas também. Então, eles aprenderam, entenderam, perceberam o que estava acontecendo e aí começaram a espalhar isso pelos outros. Começaram a mostrar por A mais B o que estava acontecendo. E aí começou a libertar um por um. E aí eles passaram para a guerra física de novo, tá? Então eles cuidaram lá do astral, eles limparam, eles entenderam isso e partiram para a guerra física depois disso. E essa guerra deles foi muito mais sangrenta do que a outra. Foi terrível. Então, essa guerra aí, essa guerra sangrenta que as pessoas comentam, que falam, que tem alguns relatos na internet, ela é real, ela existe. Não é que ela existiu, a guerra existe, ela ainda existe. Ela ainda está sendo feita, tá? Então, quando lá atrás, no planeta Terra, teve, antes ali dos dinossauros, é que aconteceu essa guerra aí. Para vocês verem o tanto de tempo que foi. E aí, saindo de lá, dessa guerra, o povo tinha que libertar esses seres, eles tinham que tirar, porque eles iam matar essa aranha e esse povo, eles precisavam levar para algum lugar e adivinha qual foi o queridinho que dos planetas que foi escolhido, né? E aí saiu de lá. E a aranha e o polvo se encaixaram aqui perfeitamente e ficaram aqui e a gente acabou esquecendo. Aí veio os dinossauros, começou toda aquela função de invasão do planeta, eles invadiram, tomaram ponto, fizeram daqui uma colônia, exatamente igual como fizeram lá. Só que aqui a gente não acorda, a gente não desperta, né? Então, lá a vida está começando a entrar nos trilhos. Então, eles ainda têm, eles têm as defesas, eles têm os satélites, eles têm todas essas questões de proteção, mas eles ainda lutam, eles ainda guerrilham, tá? E não tem mais domínio lá, mas tem sempre, eles estão sempre em alerta, eles estão sempre cuidando. Então eles não dizem assim, a luz venceu, a guerra acabou, não, isso não existe. Para eles não existe, porque lá o bicho pegou feio, tá? Então, agora eles estão mais tranquilos e aí eles começam a vir para o planeta Terra ajudar e auxiliar nisso. E eles estão trazendo essa força, essa beleza, né? Eu não acho a palavra. Vamos falar de gestão, como se fosse uma gestão, eles estão trazendo isso pra gente, para que a gente possa, sim, se livrar desses seres. Na verdade, a bem da verdade, a gente já está um pouquinho mais acelerado nisso. Provavelmente nós não vamos ter guerra física aqui no planeta, nós não vamos ver nave, não vai baixar nenhuma nave, nada disso. Porque nós estamos um pouquinho na frente, a gente começou a lutar no espiritual já há algum tempo e a gente começou a libertar o planeta dessa forma. E aí, isso vai fazer com que as coisas mudem um pouco, porque as naves não estão mais aqui. O polvo já foi destruído há um tempo atrás, eu não sei quem foi que destruiu, depois eu vou dar uma pesquisada e eu conto para vocês. Eu não sei qual foi aqui no planeta o nome do grupo que destruiu esse polvo. Ele foi morto faz muito tempo, mas a aranha continuava. E a aranha saiu daqui em 2019, por aí, que a gente conseguiu destruir essa aranha, tá? E ela não fugiu para lado nenhum. A gente destruiu ela. Nós matamos, destruímos. E com essa força, com essa ajuda dos seres de Orion que vieram para cá nos ajudar nessa época, tá? E aí, é isso, tá? Esses 5 planetas são os próximos planetas que a gente vai... na verdade, eu já falei de um, que foi o dos Sirianos. E agora faltam 4. Então, são esses 4 planetas que a gente vai falar aí nesse mês. Nós vamos falar bastante sobre Orion nesse mês, sobre essa guerra, sobre
o impacto que teve na vida deles lá. E aí a gente vai começar de planeta por planeta, falar um por um, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Até mais.